Na Claro foi assim, eu me cadastrava lá em outras, e aí na época eu tinha uma namoradinha, e ela era chamada em todas as... Porque ela estudava numa escola famosa. Sim. Em todas as coisas ela era chamada e eu não. Eu falava, cara, que raiva, né? E aí era Natura, Votorantim, Itaú, todos os estágios da época. Só que um dia alguém me chamou que era Claro. Me chamou lá na Claro. Eu fui na Claro. A Claro não se chamava Claro na época, ela se chamava BCP. BCP, sim. Eu trabalhei para uma terceirizada da Claro. Ó. E aí quando eu entrei lá, naquela época, não se tinha tanto estagiário. Os programas de estágio estavam começando. Sim. E então eram, 70 mil pessoas para 70 vagas. Era um negócio, tipo trainee. E aí eu comecei lá, fiquei 6 meses no processo. E enquanto as pessoas eram muito inteligentes, eu era muito astuto, porque na época se fazia... 6 meses de processo seletivo? É. Bastante tempo. 6 meses. Bem criterioso. E aí, aí tinha teste, dinâmica, painel, tinha um monte de coisas que hoje em dia não se usa mais. Acho que não se usa mais. Eu acho que é muito mais simples. Tem alguns usam, outros não, mas... E eu lembro que chegava nos painéis, cara, os caras lá da Companhia de Talentos botavam uns exercícios assim, matemático de lógica que eu não conseguia nem ler o enunciado da frase. E aí os CDFs ia lá e falava, não, vem cá, tic, tic, tic. Eu falei, cara... Era um concurso, né? Assim, se eu dividir em grupo, eu não consigo nem ler o enunciado e eu vou tentar ter uma postura diferente. Eu vou tentar ter uma postura de mandar nesses caras. Aí eu tinha a habilidade de juntar as pessoas, juntava o grupo, eu li o enunciado, tentava dividir a atividade, eu fingia que estava fazendo o negócio, mas eu não tinha a mínima capacidade cognitiva, cerebral, de ir do ponto A para o ponto B. Só que as outras pessoas tinham. Só que, sei lá, assim, ou a recrutadora era muito ruim, ou eu enganei ela muito, e aí passei. E aí foi muito engraçado. Veio a gerente de RH e falou assim, ó, pessoal, nós temos aqui algumas vagas. Eu lembro que era mais ou menos assim, tem 24 pessoas que passaram, só que só 22 vão começar agora. Outras 2 passaram, vai começar no próximo período. Eu falei, o quê? 6 meses fazendo esse negócio. Nossa. Eu passei, não tinha celular naquela época ainda. Sim. Ligaram no telefone fixo da minha mãe e falaram assim, Dona Odila, o teu filho passou na Claro, na BCP, e estágio. Minha mãe falou assim, ele não precisa, ele trabalha no banco e está muito confortável no banco, com emprego sólido, sem risco de ser mandado embora. Eu não vou passar o recado para ele. Não passou. A véia era difícil, cara. Ela não passou. Eu assim, mãe, alguém ligou? Mãe, alguém ligou? Um dia eu liguei na BCP, aí a Rita, que era gerente de RH, falou assim, cara, eu liguei para tua mãe. Tua mãe disse que você não precisava. Eu falei, claro que preciso, me bota nessa lista aí. Não acredito, gente. Aí fui lá, e aí era uma sala desse tamanho aqui, tava todo mundo lá, os 24 ali, os estagiários, e tava a gerente de RH falou assim, agora eu vou chamar os gerentes. Cada gerente, isso aqui faz 20 anos, hein? Aí Sim. eu vou chamar os gerentes e os gerentes vão falar as áreas deles, vocês se interessam e levantam a mão. Fica tranquilo que 2 pessoas não vão entrar agora, mas entra no próximo período. Eu falei, o quê? Eu vou entrar agora. Aí, de repente, começa lá. Gerente de marketing da Claro, seja muito bem-vindo. Aí vinha um cara e falava, quem vai trabalhar comigo vai fazer propaganda, vai sair para viajar. Aí, quem quer trabalhar? Todo Cara, mundo. dos 24, 30 levantava a mão. É. Aí eu falava, e eu lá quietinho com a minha mão, eu que só queria entrar na empresa. Falei, não adianta eu levantar no marketing aqui que não vai rolar. Aí vinha o diretor de vendas, nós vamos visitar as grandes empresas, vamos vender celular e não sei o que, todo mundo levantava a mão. Cara, vinha todo mundo. Depois de uns 10 gerentes, chegou o último, Leandro. O cara chega e fala assim, meu nome é Leandro, e eu trabalho com CRM, Customer Relationship Management. Quem gostaria de trabalhar com isso? Ninguém sabia o que era isso. Nem eu. Aí eu falei, eu fui o único que levantou a mão. Você foi pra... Eu só queria arranjar. Aí o cara assim, mais alguém? Eu. Aí comecei. Entrei, não tinha Google na época, era KD, escrevi no kd.com.br assim, CRM. O que é? Aí veio, Conselho Regional de Medicina. Eu falei, cara, tem algo errado aqui, meu. Eu não sabia. Sim. Aí comecei a trabalhar com CRM no primeiro dia, o Leandro falou assim, senta aqui, estagiário. Me fala uma coisa, qual é o teu conhecimento de CRM?
Tinha três coisas. Ou eu falava a verdade, ou eu mentia, ou eu enrolava. Eu escolhi o terceiro. Falei, CRM é o seguinte. CRM é um projeto de desenvolvimento. Cara, eu misturei CRM com Fez um RP. embromation, né? Ele viu que eu não sabia nada e falou, deixa eu te ensinar tudo sobre CRM. E mal eu sabia que CRM era marketing. Sim. Só que era marketing direto, SMS, relacionamento, segmentação de base. Régua e tudo mais. E era a área mais legal de todas. Eu comecei a trabalhar lá. E aí, de novo, essa loucura de querer ser chefe me pegou. Quando eu andava ou querer servir mais do que os outros. Sim. Quando eu vinha do Bradesco para Ribeirão Pires, acontecia um grande problema. Eu vi muitos assaltos. Uhum. Na própria Caixa Econômica Federal, os bandidos entravam, roubavam e levavam as câmeras de VHS. Só que a internet de escada estava começando. E eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, se tem um computador aqui desktop, 486 Pentium, com uma placa de captura de imagens, eu coloco uma câmera digital. E essa câmera digital, ao invés de estar em cima do computador, está no canto da tela. Será que não faz sentido gravar essas imagens, ela passar para o computador e eu jogar na internet? Aí ninguém precisa roubar o videocassete. Sim. E aí, quando eu entrei na BCP, eu descobri que a BCP tinha internet no celular. Eu falei, cara, internet no celular? Aí eu peguei um projeto, desenhei um projeto, cheguei eu estava no segundo ano de faculdade. Cheguei pro professor de TI da faculdade e falei, amigo, eu trabalho na Claro. Ele, é mesmo? Eu falei, trabalho na Claro. Você programa em quê? Ele falou assim, eu tenho uma empresa, além de professor da fundação, chama Abner, o nome do professor. Uhum. E essa empresa se chama Enigma, eu presto serviço de programação em Visual Basic. Falei, cara, você consegue criar um software que grama a imagem e tal, não sei o quê, porque eu acho que o futuro é gravação de imagem na internet. Aí o cara falou assim, consigo, porque eu quero apresentar para o presidente da Claro. Eu não conheci o presidente da Claro, nem sabia onde era, e ele sabia que eu tinha acabado de entrar na Claro. Cara, o cara fez o software. Aí quando ele fez o software, ele falou assim, pronto, o que você acha disso? Eu vi funcionando, eu falei, caramba, vou ficar muito rico. Aí eu fui lá na BCP, meus primeiros 2 meses de trabalho, cheguei na secretária e falei assim, onde fica o presidente? 5º andar na Rua Flórida, no Brooklyn. Eu falei, tá bom, pode marcar uma reunião com ele? Ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou lá do 1º andar. Eu não queria falar que eu era estagiário. Sim. Só que eu usava as roupas lá do Bradesco, eram as que eu tinha. Então, enquanto vinham os estagiários de camiseta, eu tava usando assim, ó. Sim. Aí ela falou, tá bom, eu vou marcar com o Paulo Nunes. E marcou a reunião. Só que ela colocou alguma coisa lá. Nesse dia, eu peguei o computador emprestado, que era um desktop, era um notebook dos primeiros tempos, que era uma maleta. Trouxe uma câmera, uma geringonça, um PowerPoint. Cara, peguei uma gravata emprestada e apareci aí na frente do presidente da Claro, que era a BCP. Ele abriu a porta, olhou e falou assim, eu não costumo receber jovens assim, senta aqui, meu jovem. Falei, cara, você não me conhece, mas você vai conhecer, deixa eu te mostrar um projeto. Eu blá, 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 blá. E nessa ousadia mesmo. Nessa ousadia, eu não sabia que tinha hierarquia. Eu não tinha... Quando você fala os limites, a pessoa não vai. Isso é verdade. É aquele negócio, né? Pra ser empresário, ele tem que ser corajoso e ruim de estatística, né? Porque se ele descobrir todos os números, ele fala, vou desistir disso aqui. É isso mesmo. Né? Aí o cara aprovou o projeto. Curou o projeto e falou assim, você trabalha pra quem? Eu falei, eu sou estagiário lá embaixo do CRM. Ele falou assim, CRM você não faz mais, você vai me ajudar a desenvolver esse projeto dentro da Claro. Que incrível. Aí eu fui tocar um projeto, cara, achando que a Claro ia ser minha sócia. Mal eu sabia que o cara queria que eu tocasse o projeto para a Claro. E não deu certo, porque só dava para transmitir imagem com a internet de escada do cabinho da telefônica. A internet do celular ainda era tão baixo que era 14 kbps a imagem. Sim. E não ia as imagens, ia só foto. Só e se você fizesse que nem um Rubble, né? Uma foto para daqui a um ano aparecer lá pra você. Tipo isso. E não deu certo. Só que eu fui conhecido na empresa inteira. Os caras falaram, quem que é aquele louco que falou com o presidente, apresentou um projeto e foi aprovado? E aí mudou minha chamada. E aí todo mundo ficava de olho em mim, todo mundo ficava de olho em mim. Tinha um grande cara lá que era dono das lojas da Claro. Porque a Claro não tinha loja, era tudo de um terceiro. Um italiano chamado Giuseppe Piccoli. Eu já estou finalizando toda essa história para vocês perguntarem. E aí esse italiano ele falou assim, Dema, você é muito audacioso. Ele achava que eu era um coordenador, porque eu usava... Tem uma frase que eu falo assim, sempre se posiciona acima do que você é.
Uhum. Não do ponto de vista de orgulho, mas do ponto de vista do tipo, me dá o trabalho de alguém acima do que eu vou provar que eu consigo ter sempre um passo adiante. Porque quando você sobe o morro, você puxa outro para puxar para vir pro morro. Porque você sai desse morro, você vai pro próximo, você pode ir sozinho, mas como você pode puxar as outras pessoas. E eu sempre usava isso. Falava, cara, eu nunca vou descobrir, ninguém vai descobrir que eu sou estagiário aqui. Todo mundo vai achar que eu sou pelo menos um analista sênior. E tinha um cara lá que era o dono das lojas da Claro, italiano, que quando a Telmex, que é a Claro, comprou a BCP, deu um pé na bunda dele e falou assim, se vira com essas lojas, eu não quero mais loja sua não, eu tenho dinheiro para abrir as lojas que eu quero. Só que nesse exato momento, a TIM estava vindo para o Brasil, pegou esse italiano e falou assim, dá essas lojas para mim, você vai ser presidente, você vai ser CEO. Ele falou, você tem carta branca. Aí esse italiano me liga. Eu estava no centro acadêmico da minha faculdade de Bermuda. Ele toca o telefone, eu já tinha um celular pré-pago, e ele falou assim, Demetrios, eu tenho um desafio para você. Eu falei, você me ajuda a administrar essa operadora em 5 estados do Brasil? Eu falei, é mesmo? Para fazer o quê? Cara, tudo que você faz aí na Claro, eu quero que você faça aqui, marketing CRM, etc e tal. É um cargo de gestão, eu era estagiário. Aí eu pensei assim, ele não sabe que eu sou estagiário. Aí eu falei, será que eu conto para ele? Eu não conto. Eu falei, não vou contar. Você pensa e me fala. Tá bom. Aí eu falei, meu Deus, o cara me chamou para um cargo de gestão. Numa operadora, numa multinacional, né? Ele era uma revenda, mas era uma operadora multinacional. Cara, eu aceitei o emprego. Aí eu saí de estagiário, já fui para CLT com cargo de gestão. Meu funcionário tinha o dobro da minha idade. Passei, não tinha, era uma bagunça aquilo, era uma startup zona sendo criada. Cara, ninguém ia saber qual idade eu tinha. Não sei, se eu fosse um cara de outro país não legal, eu teria entrado do mesmo jeito. Sim. Só que aí eu fui abençoado. Por quê? Porque eu andava com o presidente, eu era a sombra dele. Então os caras não conseguiam entender como um menino tão jovem tinha tanta responsabilidade. E você tinha quantos anos? 23. 23. Então 23. Hoje em dia é normal você ver um moleque com 23 anos, com advento de tecnologia, IA e tudo mais, Mas não. você enxerga isso. Agora, você tá Naquela falando época, de, né? cara, 20 anos 20 anos atrás. atrás, você vê um Não moleque de dava. 23 anos com um monte de dezenas de lojas e tudo mais, é muito legal, né? E aí eu, cara, virei um grande líder lá, respondia direto pro presidente, e tem um filme que é A Espera do Milagre, que tem aquele negão que era um técnico, sensacional. e Sim. tem lá o Tom Hanks. Então, cara, eu falo que esse italiano era um negão. E eu era o Tom Hanks que encostou nele e aprendi Te tudo. curava ali, né? E aí eu aprendi tudo sobre contratar, demitir, escolher ponto e shopping, fazer B2B, B2C, online, site, negociar, o que não fazer, o que fazer, negociação com grandes coisas, e aí foi virada da minha carreira. Só que eu nunca entrei no meu senso de justiça. Porque toda vez que eu olhasse para o lado, todo mundo ia ganhar mais do que eu. Todo mundo teria cargos maiores, todo mundo teria mais benefícios do que eu. E eu sabia que se eu entrasse no meu centro de justiça, eu ia perder a oportunidade de aprender tudo aquilo que eu poderia aprender do lado do cara. Sim. Então hoje o senso de justiça é demoníaco.